Olá, amigos da Laranja Maranguelo, mais uma vez, nosso Time to Talk e dando continuidade às ferramentas que ajudam os advogados. Então, como eu falei, né, nas nossas outras entrevistas, tivemos o nosso quarto seminário, que lá tivemos diversas palestras, com mediadores também, e também alguns patrocinadores. E hoje tenho o prazer de receber um dos nossos patrocinadores do quarto seminário jurídico, o Dr. Paulo Cordeiro e o Dr. Giovan Lejean, da Rede Fantasma. São sócios fundadores, né? Então, tudo bem? Agradeço a presença de vocês dois. Claudinha, é sempre bom estar contigo, né? Essa parceria já vem de longa data, né? Sim, sim. Algumas conversas por internet também. E fiquei muito satisfeito em convidar os meus sócios. Hoje, infelizmente, o Renato Nakahara não pôde vir, mas estou muito feliz de estar aqui, o Giovan, te conhecendo mais, né? E podendo participar do teu programa, que já é um sucesso há um bom tempo. E estamos aí para isso, né? Para apresentar o produto, o serviço, para quem não nos conhece, nos conhecer e afinar essa conversa aí. Legal. Não, isso é bem bacana que a gente quer apresentar pro pessoal, né? A ferramenta de vocês, que é tão usável, né? Para as empresas, os advogados, né? Setor jurídico, enfim. E para vocês também, para as demandas de vocês, né? Então, eu queria que vocês contassem um pouquinho para nós, porque provavelmente por toda essa dificuldade, né, das cobranças, né, com os clientes de vocês, deve ter surgido essa ferramenta que é a empresa de vocês, a Rede Fantasma, né? Não querendo abusar, então deixa eu apresentar como é que nasceu essa ideia. Depois hoje eu vou falar mais sobre a questão do produto mesmo, até porque o pai do método é o Giovan. A gente vem ajudando a aperfeiçoar, mas trouxemos a demanda e outras peculiaridades, outros detalhes e baseamos em cima de um trabalho que ele já vinha fazendo e estamos aperfeiçoando. Não é novidade para ninguém a dificuldade que a gente tem de receber de uma boa parte dos processos, né? Hoje a gente tem que 78%, né? Os processos são de execução. Hoje 83%, 84%. São de execução, muitas frustradas. Sim. E o tempo é um inimigo, né? Quando se trata de uma execução frustrada. Não só a dificuldade de receber, como também a dificuldade, principalmente, de encontrar alguma coisa, né? Nós temos um problema com a dificuldade de encontrar outras empresas que a pessoa tenha. Temos um problema muito sério com relação a fraudes e bens ocultados, que é muito difícil descobrir, né? Temos um problema jurídico, jurisdicional e operacional, eu diria, que é a demora nos despachos. E os despachos, via de regra, eles atendem um ou outro pedido, eles não atendem um rol de pedidos. Eu quero pesquisa no Bacenjude, Renajude, Infojude e agora o Sniper. Todos os judes que inventaram. O juiz vai dar um, depois ele vai passar um tempo, vai dizer que foi negativo, daí vai dar o outro, vai passar um tempo, vai dizer que foi negativo, vai dar o outro e aí se vai mais de ano. Isso é um problema muito sério para quem está tentando executar. Tudo bem que não acontece a prescrição intercorrente nesses casos, enquanto a gente estiver peticionando, mas o tempo elimina a possibilidade e a petição intercorrente só é adiada. Claro, né? É um processo que vai ficar... Quanto esse tempo vai cada vez aumentando mais fraudes vão acontecendo, né? É um processo que vai ficar nos anais da Justiça do Trabalho como aquelas lindas sentenças que a gente não executa. Sim. Bem bom para pendurar na parede. Sim. E aí, também, um outro problema, incidente de desconsideração de personalidade jurídica, ou o inverso, incidente de desconsideração da personalidade jurídica inversa. Que o primeiro deles é quando a gente ingressa no patrimônio do sócio, no caso a Justiça do Trabalho utiliza a teoria menor, ou seja, basta fechar irregularmente que já está autorizado a fazer, mas exige um incidente. Antes era obrigatório, agora há pouco tempo se tornou obrigatório que se fizesse uma petição, uma inicial sobre isso, incidental no processo. Agora é um mero pedido, mesmo assim tem que fundamentar muito bem e dizer por que tu queres desconsiderar. E a inversa é quando tu entra em outras empresas daquela pessoa física, né? Mais difícil ainda de se conseguir. Sinceramente, eu já fiz vários pedidos e é muito difícil conseguir um despacho a respeito disso. E eles suspendem o processo.
Então, tu fica preso naquele incidente até que ele se esgote. Enquanto isso, outras situações podem ir acontecendo com o CNPJ sem que a gente perceba. Claro. Então, realmente, essas coisas vinham preocupando há muito tempo. Não é uma queixa minha, né? É uma queixa geral do setor. Não só trabalhista também, na civil acontece bastante. E aí eu e o Giovan somos colegas da época de faculdade, amigos, vínhamos conversando sobre outras demandas e tal, e eu sempre dizia para ele, pô, nós temos que resolver essa situação, acho que é um serviço legal de se apresentar para o mercado e tal, uma carência grande. E aí ele me falou de um caso que ele vinha trabalhando, e a partir de então a gente resolveu desenvolver um produto nesse sentido. Conversamos com o Nakahara, o Renato Nakahara, que é nosso terceiro sócio. Eu entrei com a parte do relacionamento com o setor, embora eu esteja aprendendo a ser detetive também. Mas, isso é muito importante. Mas eu me dou muito bem com o mercado, tu sabe, né? E entrei com essa parte mais de fidelização e comercial. E o Nakahara, além de nos auxiliar nas duas outras partes, ele é um ex-professor nosso de direito penal. E ele entra na parte penal, que depois o Giovan vai poder explicar direitinho como é que a gente atua nessa esfera quando necessário. Perfeito, perfeito. E assim, uma dúvida, né? Já que tu estava comentando sobre trabalhista e sobre civil, né? Só para puxar esse gancho, já que tu estava começando a bater esse papo. Eu, como perita contábil, que também faço no civil, né? Eu vejo que a gente tem, talvez eu esteja errada, né? Talvez seja só a minha realidade, mas mais difícil no civil, sabe? Talvez porque lá a gente tem diversos tipos de demanda. Sim. Né? Então é algo que o processo fica mais moroso por isso, né? Porque não é por segmento que vocês trabalham, é algo que, por mais que tenha muitos processos, é um segmento fechado, né? E único, vamos dizer assim. E no civil são vários tipos, né, de processos, demandas, né? Empresa pequenininha, grande, enorme. E eu vejo isso que tem, por ser mais moroso, né? Aí tem essa parte do tempo que o Paulo falou. Então o tempo, ele vai comendo as suas expectativas, vamos dizer assim, né? E fica muito difícil a gente conseguir esses recursos. E o civil tem mais uma questão com relação à desconsideração da personalidade jurídica. Lá a teoria é maior, tu tem que provar a fraude. Na verdade, o que acontece, né? Entendi. A gente tem que levar a partir da premissa que o fraudador, ele não escolhe área. Então, assim, a gente tem fraudes dentro da área civil, a gente tem fraudes dentro da área de família, a gente tem fraudes na área trabalhista, tributária, enfim, né? E a criatividade do fraudador, ela é incrível, né? Os caras desenvolvem tudo que tu possa imaginar de forma para esconder o patrimônio, para ocultar, para desviar. Então, assim, o que acontece? Quando a gente depende do judiciário exclusivamente, e o judiciário tem uma série de ferramentas, né? Sisbajude, Infojude, Renajude, agora o Sniper, que é uma ferramenta excelente também, mas que também não vai funcionar da forma como se imagina que vai funcionar, né? A gente fica restrito ao tempo do judiciário. O que isso significa? Tu vai peticionar, o processo vai lá para VAR, vai ficar aguardando o juiz despachar. Às vezes ele pode despachar em uma semana, às vezes ele pode despachar em 6 meses, né? Dependendo da demanda dele, da complexidade do caso, do interesse, enfim, da urgência. Então, só que nesse tempo, a quantidade de fraudes novas em cima daquilo ali, desvios daquele patrimônio que tu já identificou, que deveria estar ali, são inúmeros. Sim. Né? Hoje tu faz transferência de criptomoeda em minutos. Então, enquanto leva 6 meses para um juiz despachar um pedido de bloqueio. Tu já rodou aquele dinheiro o mundo inteiro. Né? Então, a principal diferença e o motivo pelo qual surgiu foi justamente pela nossa prática. Porque a gente também encontrava esse tipo de dificuldade, né? De conseguir relacionar os bens durante o processo, conseguir identificar esse tipo de item, de estar envolvido com a questão processual, porque é isso que o advogado acaba aprendendo na faculdade, na pós-graduação, mestrado, doutorado, é a questão processual, de como manejar o processo, de como deslocar, mas ele não aprende a localizar o patrimônio, ele não aprende a entender o raciocínio do devedor, a lógica do devedor. E é em cima disso que a gente acaba trabalhando. Né? Porque a partir do momento onde a gente identifica a lógica do devedor, a gente consegue acionar o nosso sistema
para poder identificar e localizar aonde está o patrimônio, né, que ele está ocultando. Claro, a gente tem casos aí onde não existe fraude, o cara quebrou, o cara não tem patrimônio, bem, aí não tem o que fazer, né? Claro. Enfim, mas acaba sendo uma parte significativa, mas não é a maior parte. Hoje o que a gente vê, na verdade, é que basicamente todo devedor sabe que não pode deixar dinheiro na conta porque o Sisbajude vai bloquear. Carro no nome? Carro no nome, entendeu? Segundo imóvel. Tu vai pegar um ou outro distraído que vai dizer, olha, não vai dar nada, olha, nunca vão achar, né? Isso não vai acontecer. Lendas, né? Dinheiro de poupança eles não pegam, dinheiro de capitalização eles não pegam. Só que nem tudo mais é verdade, né? Exatamente. Então existe uma relativização em cima disso que ela acaba impactando bastante. Né? Não, e isso aí você estava falando agora, porque o que acontece, né? Primeira coisa, rede fantasma, vou atrás, né, dessa parte de fraude, tentar cobrar. Na minha cabeça já veio, né? O trabalhista, o civil, mas aí tu comentou do família, né? Claro. Imagina, né? Família é lotado. Direto. E cheio de fraude processual, inclusive, direto. A gente levanta e denuncia nos autos as fraudes. Eu tenho uns vídeos aqui que tu também comentaste sobre criptomoedas, né? Então a gente estava conversando sobre também essa dificuldade, porque às vezes a esposa ou o marido, né, não sabe que o seu cônjuge tem, né? A questão não é nem essa. Na parte de família a questão não é nem essa, a própria criptomoeda, né? O pessoal ainda tem a lenda de que ela é irrastreável. E ela não é. Pois é. Ela é um item extremamente rastreável. Tá? Justamente porque ela deixa todo o caminho. Só que 99,9% dos advogados, inclusive o próprio judiciário, não sabe como atuar com isso. Agora, há pouco tempo, a gente teve uma operação da Polícia Federal que fechou algumas exchanges, que são casas de câmbio, digamos assim, né, Sim. de criptomoeda, e conseguiu apreender, até foi bem noticiado na mídia e tal. Por quê? Porque o pessoal ainda não sabe como trabalhar com isso, né? Mas não só isso. A gente tem patrimônio em nome de pai, mãe, irmão, do vizinho, Cara, é muito grande a gama de fraudes que o pessoal faz e a criatividade, assim, às vezes chega a ser chocante, né? E a gente vai somar isso ao fato de que, muitas vezes, o advogado não sabe localizar. Aí ele vai pegar e vai buscar o endereço do cara, ou vai buscar na base de dados, né? Por exemplo, do Infojude, os dados dele. Sem contar que ele está preocupado com os prazos dele, com as iniciais para fazer. Eu não tô nem entrando nesse mérito. Eu tô pegando o cara assim, o cara tá... o advogado tá muito tranquilo, tirou o dia para fazer aquilo, tá? Acontece muito isso. Ele vai lá, vai pegar essa base de dados. A gente até teve um caso agora bem recente, onde veio informado 13 endereços do devedor. 13 endereços. Tá? O caso chegou pra gente verificar. Tinha sido informado alguns deles já no processo, tá? Já haviam sido informados e vinham voltando negativos. Ok. Olhamos, conferimos, né? Fizemos a nossa busca. E, na verdade, 2 deles eram reais. Mas estavam com o CEP errado. Sabe quando é que ele ia receber? Nunca. Aí tu pensa, nossa, mas o CEP é uma coisa tão simples. Mas no meio de 1 milhão de prazos, esquece o CEP. Não vai parar para conferir. Tu tá preocupado se o juiz vai aceitar a tua tese, se ele vai mandar penhorar, se ele vai fazer... mas e o CEP? O CEP que se dane. Desculpa a expressão, mas é exatamente isso. A gente acaba não focando nesse tipo de detalhe. E entre tu acertar o endereço, vai e vem, tu pode levar um ano, às vezes, no processo, ou o juiz manda extingue com relação a essa parte. Como ontem eu vi num despacho no processo meu, onde eu estou defendendo o réu. Relativamente a estes réus aqui, extingo esse processo. O que também é injusto para os outros réus que ficam, né? Claro. Foram localizados. Tu tem o endereço dele, tu tem o dado, né? Tu peticionou informando, mas por um detalhe no dado não chegou. Foi-se 6 meses, foi-se 1 ano. Nesse período o cara pode ter se mudado, o cara pode ter saído do país, falecido. O cara pode ter morrido. Eu vou botar um foguinho aqui agora. Olha só. O que acontece, né? O oficial de justiça, né?
tanto da Justiça do Trabalho quanto do civil, outro âmbito, ele, né, em tese, ele é pago para levar essa intimação, e quando ele chega nessa intimação e é local, não, como é que eles falam? Desconhecido, enfim, aí só diz assim, não tinha ninguém no local, né? E comigo já aconteceu, sabe, de ir o oficial, né, no caso eu como perita do juiz, né, porque o juiz, não são todos os juízes, mas alguns juízes eles informam, né, a perita quer se manifestar sobre o bem, eles falam isso, te dão a chance. E nesse caso era pertinho do meu ex-escritório, olha só, interessante, e tava diversas vezes o oficial de justiça dizendo que não estava, blá, blá, blá. E eu, naquele processo, eram os honorários significativos para mim, e eu fui até o endereço, tá? Chegando lá no endereço, a pessoa abriu as portas, entendeu? Porque não pensar, não é oficial, coisa e tal, né? Eu fiz lá uma pergunta, ela nem me lembro o que era na época que eu fiz, para a pessoa não saber, né? E daí eu fiz a cartinha para o Justiça do Trabalho, que eu fui lá, realmente tinha, e eu recebi o valor. Ou seja, dei uma de rede fantasmas avessas bem antigamente, né? Às vezes é uma situação simples, assim, de tu verificar o endereço, de tu verificar que o camarada tá andando num determinado veículo todos os dias. Sim. E às vezes tu pode contar com a parte para te ajudar nesse sentido, e depois a gente verifica em nome de quem que tá aquele veículo, se tem procuração para rodar. Porque muitas vezes a gente compra o veículo com procuração e não transfere para o nosso nome. Porque daí eu fico rodando em nome do outro e ninguém vai achar meu patrimônio. Sim, mas o que eu queria dizer com toda essa minha conversinha é que a gente tem alguns oficiais de justiça que realmente fazem o seu serviço com excelência e outros não, que nem esse caso aí que eu dei exemplo para vocês, né? Isso é um absurdo, né? Mas isso a gente tem em qualquer profissão, né? Então, com certeza, mas... o bom e o mau profissional a gente sempre vai ter. Agora, mesmo o próprio oficial de justiça, por melhor intencionado que ele esteja, se ele não tiver elementos para fazer isso, para ele vai ser complicado. Porque ele não sabe quem é aquela pessoa. Embora ele tenha um endereço, vai chegar lá, vai olhar, vai bater na porta, alguém vai atender e dizer não é daqui, o que ele vai fazer? Vai pegar o documento e acabou a conversa. Né? Agora, se ele tem a foto, se ele tem o endereço, se ele tem a imagem da pessoa lá, se ele tem o quadro social, se ele tem uma série de elementos aí que dão robustez para ele poder identificar isso, tu tem uma atuação dele muito mais precisa. Claro. Né? E esse é o nosso papel aí, justamente poder dar esse tipo de robustez para o advogado. O que acontece? Hoje a gente tem acesso aí a mais de 40 bases de dados, tá? E mais de 90 redes sociais, onde a gente roda uma inteligência artificial para coleta de dados e depois faz uma análise humana, né, com o cruzamento desses dados para verificação. O que isso significa? Basicamente, a gente vai coletar em série de locais as informações, vai ver o que converge, vai fazer uma conferência disso, né, e juntar elementos para poder viabilizar e te indicar, olha, aquele endereço que tu estava indo, realmente, aquele de lá, ele foi dele, mas foi lá em 99. Já não é mais. Né? Quebrou, trocou de endereço, o cara morreu. Ok. Né? Mas ele morreu, mas olha, tem patrimônio. Antes de morrer, ele transferiu para os filhos. Antes de morrer, a esposa levou uma parte do patrimônio, ele botou a empresa no nome da esposa. Enfim, eles têm uma série de elementos aí que a gente pode levantar para tal. Né? Então, por isso que o nosso sistema, né, o nosso método, ele acaba se dividindo em duas etapas, que são os de levantamento e coleta de dados, que é um tipo de serviço. Eu só preciso localizar o endereço do cara. Ok. A gente vai, faz a verificação dos endereços e te passa um endereço que seja conferido e verificado. Né? Telefones, por exemplo, hoje a regra é a citação eletrônica. O pessoal não usa. Fica gastando dinheiro com AR. Tem o WhatsApp do cara, manda citar por WhatsApp. É regra, é padrão. Né? Mas existe um desconhecimento e até um certo receio da classe em utilizar isso ainda. Mas é que não vai surtir efeito. E depois como é que eu vou localizar o patrimônio dele? Né? Se depois ele pode alegar que é uma nulidade, que aquele telefone não era dele. Então a gente faz esse tipo de verificação, justamente para poder entregar, olha, tá aqui, ó. Sim, é dele. É dele.
né? Além disso, a gente tem daí os outros produtos que eles são focados não só na localização, na identificação, mas também no auxílio ao advogado. Porque assim, o que acaba acontecendo muitas vezes? Tu vai lá, identifica o patrimônio, identifica o endereço do cara, enfim, localiza toda a fraude, faz todo o mapeamento para o advogado. O advogado vai olhar aquilo e vai dizer, lindo, eu sei que o cara é um fraudador. E agora? Por quê? Na seara trabalhista é um exemplo. Os advogados não estão acostumados com a desconstituição da personalidade jurídica, a desconsideração, né? No método, na técnica, em ficar insistindo. A gente já teve casos onde se perdeu o patrimônio porque o juiz demorou demais. Aí o adquirente de boa fé compra e depois tu não consegue mais buscar o bem. Sim. Então, assim, consegue decretar a fraude do que vendeu errado. Mas o comprador não tem nada a ver com isso a princípio, né? É tudo uma questão de timing, né? Não adianta eu identificar o patrimônio dele depois que ele tiver vendido. Claro. Já saiu. Eu identifiquei, meu terceiro era de boa fé. Esquece. Não vai levar. Aí tu que vai ter que provar que o terceiro não era de boa fé. Existem formas de provar isso? Existem. Mas e se ele for de boa fé? Então tem que fazer. Então, o timing de localização, né, e as ferramentas adequadas para isso mudam tudo. Muda toda a lógica do jogo. Aí vem a minha curiosidade aí, tu falou do time, né? Agora fiquei pensando, né? E qual seria o momento certo para contratar vocês, né? Porque tu falasse sobre o time. Então, o que acontece? Claro, vocês vão fazer uma série de pesquisas, enfim, e até chegar lá no patrimônio, se ele tiver alguma coisa ainda. Mas, claro que quanto maior esse tempo, mais pesquisas e mais investigações vocês vão ter que fazer, né? Depende do objetivo da contratação da Rede Fantasma. Por exemplo, a gente pode ser contratado para trabalhar na parte de execução, beleza. Até foi assim que nasceu a ideia. Mas, por exemplo, tem colegas interessados na compra de créditos trabalhistas ou créditos judiciais diversos, que são considerados, inclusive, pelo Tribunal de Ética como tranquilo. Ok, pode fazer. Esses colegas têm interesse em pesquisar a possibilidade de receber algum crédito dali, se vale a pena ele botar dinheiro ou não. Esse é uma forma. Outro viés de vocês tu também. Tá com a ação lá, tua ação tá ganha, vai levar não sei quanto tempo para te receber, ele vai lá, te antecipa uma parte disso, né? 60%, 70%, 80%, enfim, e espera para receber o restante. Mas, para ele esperar para receber, ele tem que ter a convicção de que ele vai receber, de que não tem uma fraude por trás, de que não tem algo que vá expropriar aquele patrimônio, né? Então ele também pode nos contratar para isso. Outras dívidas concorrentes, daqui a pouco o camarada está comprando um crédito cível e tem um trabalhista estourando que vai pegar aquele patrimônio único. Sim. Não vale a pena para ele comprar. Sim. É um caso que eu peguei até há pouco tempo atrás. Eu fui procurado para compra de precatórios. E de fato o precatório naquele caso era real. Precatório maravilhoso, federal, tal, um valor astronômico. Mas o dono do precatório já tinha vendido 6 vezes o valor dele. Vai fazer o que com aquilo? Não vai. Sim. Não vai, esquece. Não vai receber. Um vai receber, o resto acabou. Sim, o resto acabou. Né? Então tu tem esse tipo de questão também dentro do processo. Né? Hoje em Portugal, por exemplo, a gente tá num movimento lá que ele é semelhante ao que já está começando aqui. Tá? Lá é de 2003, 2004, foi aprovada uma legislação que ela permite a desjudicialização da execução. O que acontece aí dentro desse viés? Tá? Lá quando tu vai entrar como execução, tu vai lá num cartório, digamos assim, né? E tu vai tirar uma certidão para ver se aquele cara tem bens. Se ele não tiver bens, esse cartório vai te emitir a certidão dizendo que ele não tem bens, tá? Isso vai tirar um crédito tributário. E aí tu já não ajuiza, né? Aqui, em que pese a gente não tenha esse movimento do sistema, né, de organização legislativa ainda nesse nível, a gente pode atuar desta forma também. Por quê? Olha, tu foi lá, tu viu que o cara não tem patrimônio, né? Não tem mesmo, não tem fraude, não tem patrimônio, ele quebrou. Para que tu vai entrar com uma execução?
né, que vai te gerar um custo. Não, mas a minha execução ela é fantástica, eu quero esperar para ver se ele vai se recuperar. Ok, mas essa decisão tu toma de forma consciente. Hoje o que a gente faz é distribuir a execução e rezar para ver se vai dar certo. Né? Tomara que tenha. E isso acaba sendo um prejuízo gigantesco para a parte. Né? Até por isso a gente tem esse número de execuções aí hoje, onde 56, 57% dos processos hoje são execuções, né? Dos processos em trâmite hoje são execuções, e desses 80 e poucos % estão ativos porque não localiza patrimônio. Tá lá parado porque ninguém sabe como achar. Né? Eu até costumo brincar, antigamente, quando havia revelia, a gente ficava feliz, né? Hoje, quando há revelia, é porque provavelmente o camarada já quebrou, não tem mais nada, nem vai nas audiências, então contrata mais advogado, acabou. Sim. Então hoje a revelia, que antigamente era um prêmio, hoje virou um castigo, né? Em muitos casos. E aí entra a questão, por exemplo, desse sistema novo do CNJ, o Sniper, né? O Sniper ele é um sistema de busca, né, de fraudes e de localização de ativos patrimoniais do judiciário. Né? Então ele vai funcionar semelhante a um Sisbajude, um Renajude, um Infojude. Tu vai solicitar para o juiz vai fazer aquelas pesquisas e vai te liberar ali. Tá? O que acontece em cima disso? Primeiro, 90% dos advogados não sabem interpretar aquilo ali. A gente já começa por aí. Né? Segundo item, vamos pegar os que sabem interpretar. Tá? O sistema ele vai te dar as relações e correlações atuais. Né? Ele pode te dar dados sigilosos, dados bancários, né, de transferências de valores, de ligações financeiras, pode. Mas a gente tem que pensar num detalhe aí. Ele vai te fazer as correlações de sócios, ok? Das empresas que tu tem, então ele vai apontar os sócios que tu tem nas empresas. E para que ele faça esse apontamento sobre a parte financeira, tu vai ter que ter uma quebra do sigilo bancário desse devedor. Vamos botar aí que esse devedor ele aponte que ele tem transferências para a mãe dele. Tá? É algo bem comum. Ele tem muitas transferências para a mãe dele, do patrimônio. Ok. Eu tenho um indício de fraude aí? Eu tenho um indício. Como é que eu provo isso? Quebrando o sigilo dela. Então já estou no segundo sigilo para quebrar. Sim. E depois de quebrar o sigilo dela, eu tenho que solicitar isso para o juiz. Eu tenho que comprovar isso dentro do processo. Quanto tempo transcorreu aí? Será que essa dívida ainda está ativa? Será que já não prescreveu? Será que ainda está no nome dela? Porque assim como tu tá vendo, o devedor também está vendo aquele processo. Claro. Ele está vendo aquelas diligências. Aquilo não fica oculto para ele. Então, a mesma medida, enquanto tu tá tomando uma para tentar buscar o patrimônio dele, ele tá tomando 10 para tentar sumir com o patrimônio. Sim, rapidinho. No mesmo período. Claro. E é muito mais fácil para ele esconder, porque ele sabe onde está o patrimônio, do que para te localizar. Sim, tu vai começar as escolhas, né? Atualmente se faz meio que um jogo de adivinhação, ou na verdade pior que um jogo de adivinhação, tu faz um sorteio, né? É o tal do Bacenjude, Renajude, Infojude. Vê aí o que tem. Tá, mas vocês já têm, tipo, na base de dados de vocês, por exemplo, um cliente A vem com uma demanda contra uma empresa Y, né? Aí vocês já tem lá um histórico, essa empresa aí nem adianta tu nos contratar, porque a gente já sabe, né, que realmente não tem nada. Se houver essa coincidência, sim. Né? Porque, por exemplo, se for sobre o Rio Grande do Sul, né, a gente não tem assim tantas assim, né, uma base, quero dizer assim, algo muito inovador de tu pesquisar. Vocês acham que sim, que tem? Tem muita coisa. Tem. Todo dia a gente tem uma quantidade de empresas registradas absurda. Então, e não tem só as famosas, né, que a gente conhece. É isso, tá pensando assim, né? Mas mesmo assim, às vezes, tem aspectos que todos tentaram executar da mesma forma e não conseguiram. A gente tem que pensar em um detalhe simples, tá? Vamos pegar uma empresa famosa como exemplo aí, tá? Vamos a empresa A. E a empresa A, ela tem 300 execuções e ninguém conseguiu localizar.
Isso, bom exemplo. Aham. Ninguém conseguiu localizar. Tá. O que acontece? Geralmente, o método utilizado para localização de patrimônio, ele costuma ser o mesmo. Né? O pessoal faz as mesmas diligências. Por quê? Porque o pessoal aprendeu a mesma coisa na faculdade. Sim. Vai ter um ou outro advogado que vai ser um pouco mais acostumado, já pegou algum caso um pouco mais complexo, ou pegou algum caso onde teve que buscar um pouquinho mais, e vai conseguir enxergar de forma mais profunda isso. Né? Mas dificilmente tu vai ter algum advogado que tenha de fato ferramentas para poder buscar. Porque não é o viés dele. Sim. É a mesma coisa que acontece com o perito. Não, e de repente também esse advogado, vamos supor que está nessa lista dos 300 processos, ele vai pensar assim, já foram 299, eu nem vou perder meu tempo, porque realmente não tem, isso. né? Muitos fazem isso. Não, e tem muitas coisas que acontecem, por exemplo, especialmente em grupos de WhatsApp. Então, às vezes, eu preciso de um site que me ajude a localizar o endereço e faça alguma pesquisa para mim. E aí as pessoas, não, tem esse aqui, é de graça. Tem esse aqui que cobra 15 reais, não vou pagar 15 reais para fazer isso aí. Só que tu não vai pagar porque eles são ineficientes. Eles vão te dar dados isolados. Eles não têm uma metodologia de pesquisa e de cruzamento dos dados. O follow the money, por exemplo, né? Não tem. Então tu vai receber dados ali que tu não sabe o que fazer com eles. Esse é o diferencial. Tem um método que faz com que aqueles dados cruzados te digam alguma coisa. Esse é o ponto da análise humana, né, sobre o sistema. O que acontece? A maior parte desses sites, e a gente tem inúmeros aí, que tu vai pagar ali, tem site por R$1, vai te dar endereço, vai te dar telefone, então. Só que ele fez uma busca de informações e ele vai te dar aquilo que ele localizou. Ele não vai fazer um filtro de verificação, ele não vai fazer uma conferência disso, né? Ele não vai te dizer se aquilo é da mãe, do pai, do irmão, do tio. E isso faz toda a diferença. Sim. Porque assim, ele é um sistema, ele vai te dar informação, ele vai te gerar um relatório e te vira, né? E 90% do pessoal não sabe o que fazer com isso. Né? Ele é um. Nós usamos mais de 30 bases de informações. Só de redes sociais são mais de 90. Nossa. Então assim, é a mesma coisa, o próprio sniper. O sniper nunca vai buscar numa rede social. Nunca. Então, na verdade, se derem uma demanda para vocês, mesmo que aconteceu já 300 não localizados, vocês vão sempre fazer a tentativa, a não ser Sim. que já tenha na base de dados de vocês que essa empresa X até vocês já fizeram e não tem. E tem uma outra etapa braçal, que é, por exemplo, pesquisa em cartório. O judiciário até faz, mas na mesma metodologia que eu falei lá no começo. Pontualmente, demora, chora para mandar um ofício para um cartório, o cartório leva um tempão para devolver, muitas vezes devolve pedindo mais informações e vai e vem e o tempo passa. Quando nós temos uma informação verificada, a gente vai pontualmente lá, onde o cartório certo, no imóvel certo, e a gente elimina ou a gente promove. O serviço de vocês é encurtar todo esse trâmite aí moroso. Na verdade, assim, o que acontece? O pessoal não consegue enxergar o método do devedor. E depois que tu entende o método dele, tendo as ferramentas que nós temos, fica muito fácil. Por quê? Porque ele sempre vai fazer da mesma forma. É um costume. Assim como tu levanta todo dia de manhã, tu toma o teu café da manhã, tu faz sempre a mesma rotina. O ser humano é assim, é da natureza do ser humano. Quando tu não faz isso, é porque algo diferente aconteceu. Claro. Né? Então, depois que a gente entende o método dele, a nossa base de dados nos permite direcionar a busca dentro daquela linha. E aí fica muito mais fácil de identificar. Não, e ainda que ele mude de método, a gente sabe a forma que ele pensa. E esses processos, por exemplo, que já estão arquivados, né? Que supostamente seria uma dívida que não ia conseguir recuperar, né? Aí o advogado procura vocês com uma demanda lá reprimida.
Tem um prazo, alguma coisa? Ou Depende não? da complexidade do volume dele. Na trabalhista tem o prazo da prescrição intercorrente, né? Que é de 2 anos a partir do arquivamento. Sim. Da intimação, antes de arquivar, inclusive. Então, se ele procurar dentro desse prazo, é razoável que a gente possa fazer uma pesquisa com sucesso. Mas se tiver faltando muito pouco tempo para prescrição intercorrente, é muito difícil que se consiga alguma coisa de novo em tão pouco tempo. Depende de cada caso, né? E vocês entram no risco com o cliente de vocês? Sim. Interessante isso aí. São modalidades, né? Depende da modalidade, Sim. da complexidade do caso, enfim. Sim, né? vocês vão conhecer vamos supor, a realidade do cliente de vocês, a complexidade, e vocês que vão analisar se vocês estão a fim de entrar no risco ou não. Exatamente. Na verdade, o que acontece, né? A gente sempre vai fazer uma análise da carteira do cliente. A gente tem aí, escritórios têm 20 mil, 30 mil processos, né? E não adianta eu simplesmente fechar com ele no risco todos, ou olha, fechar com eles todos por um valor X, Y, Z, porque cada um desses processos vai ter né, as suas particularidades Claro. e vai ter a sua complexidade. Né? Perfil do devedor também. Exatamente. Daqui a pouco tu sabe que aqueles oponentes dos clientes daquele advogado é um setor que é infrutífero total, ou um setor que já passou, que é do passado, que não tem mais mercado. Não, é que eu pensei numa grande demanda que vocês têm, que eu não sei se vocês já pensaram, que são os peritos, né? Os peritos engenheiros, os médicos, os contábeis, né? Claro que não os que trabalham como assistente, né? Porque quem trabalha como assistente, na verdade, vai ter que ser falado com o advogado, quem esse perito Exato. assiste. Mas como perito do juiz, né? A gente tem diversos processos que são arquivados que a gente não recebeu. Né? Então, se o advogado já não tem esse hábito de executar com alguma assertividade, o contador que não trabalha com o processo em si, claro que usa o processo como base, mas o teu aí trabalho que não é outro. entra mesmo. É. Verdade. Sim, e fora que os contadores são os grandes parceiros dos advogados, né? Então, para nós, a gente vê contadores com excelentes olhos, óbvio. Óbvio. Mas é exatamente isso. E não só o contador, foi o comentário que eu fiz antes, o administrador judicial, ele também tem esse tipo, porque como ele acaba recebendo com base da própria falência, com base naquilo que ele vai recuperar, né, para dentro da falência, para ele é interessante identificar esse tipo de fraude, né? Utilizar a gente como uma ferramenta para ter mais elementos para as decisões dele, né? E a mesma coisa os próprios credores de uma recuperação judicial. Isso aí que eu ia até perguntar Né? para ti. Porque o credor dentro da recuperação judicial, como regra, se ele não é um credor primário, digamos assim, se ele tem um crédito pequeno, algo assim, o que vai acabar acontecendo? Dificilmente o advogado dele vai entrar dentro da recuperação judicial, além de habilitar o crédito dele, vai tomar alguma decisão, vai fazer algum acompanhamento, algum peticionamento mais específico lá dentro. Analisar toda aquela documentação para ver se não é fraudulenta, né? Exatamente. E tem outro exemplo que agora eu pensei, por exemplo. Agora a gente tem muita execução de dívida com ação monitória, né? E se tu ingressa, porque não é requisito da ação, mas não é proibido. Se tu ingressa com uma ação monitória dizendo, ora, ele me deve, a dívida é líquida, e eu sei que ele tem esse patrimônio. Tu acha que ele vai se defender em 15 dias ou ele vai procurar para fazer um acordo e pagar logo de uma vez, se tu já está com tudo mapeado? Então é uma questão de estratégia e de inteligência também processual. E o que acontece? Aí a gente volta para aquele tema que tu tinha levantado antes, de qual é o momento adequado da contratação. Isso. Né? Depende. Por quê? Porque assim, tem casos onde é interessante para ti daqui a pouco e pode mudar toda a tua estratégia fazer a pesquisa antes do ajuizamento. Pois é, isso que eu estava pensando. Né? Vou te dar um exemplo. Eu vou lá, eu tenho um crédito, tá, de 600 mil no Paulo, certo? Eu posso entrar com uma cobrança, eu posso entrar com um pedido de falência, se for uma empresa, né? A estratégia ela vai variar conforme o que eu consigo alcançar.
Porque daqui a pouco eu entro com um pedido de cobrança contra ele, ok, ele vai contestar, ele vai empurrar com a barriga, ele vai tocar lá pra frente, eu posso conseguir cobrar, tudo certo. Daqui a pouco eu entro com um pedido de falência que ele tem que fazer o depósito para poder responder. E eu já indiquei onde é que estão os bens. Não, Então, tu tem uma maleabilidade. Outra coisa, aí depois que tu a gente indicou os bens, tem a fraude à execução, mas tem outros tipos de fraude, né? Que tu pode detectar lá no início. Então, se ele se desfizer daqueles bens, ele está deixando um sinal de alerta para o juízo e uma possibilidade de no futuro ele se incomodar por ele ter feito uma fraude lá no começo do processo. Porque as pessoas só pensam na parte de execução, né? Fraude à execução, até a execução tu pode se desfazer. O próprio pedido de inserção, por exemplo, do registro da matrícula do bem. Né? A mesma coisa, hoje tu tem o pedido de desconsideração de personalidade jurídica, né? Ele atua de forma incidental, salvo se ele tiver já na inicial. Então, se identificar aquele conjunto fraudulento antes de distribuir a ação, eu já boto todo mundo ali dentro, né? Claro. E já vinculo todo mundo. E a lógica do processo, a forma de andamento do processo, ela muda. Ela muda completamente. E é por isso que o devedor tem que contratar advogado, 2, 3 advogados, ou 2, 3 defesas com o mesmo advogado. Eu vi aqui 2 linhas, né? Primeiro, né? Às vezes o advogado tem uma ótima demanda de serviço, tá assoberbado, vem um autor, uma autora, procura uma empresa, vamos supor que vocês já estão junto ali com aquele advogado, olha, essa empresa aqui realmente tu não vai conseguir nada, né? Então, o advogado, ele pode entrar com essa ação para esse autor, para essa autora, para não querer recusar, para querer ajudar ela, enfim. Mas sem expectativa. Mas sem expectativa, isso que eu queria dizer. Porque é super ruim, né? Porque ele vai estar numa expectativa falsa, né? Não sabendo. E a gente gasta bastante, às vezes, numa ação com tempo, dinheiro. Sim. Existe aí também um detalhe, né? Dentro desse viés aí que tu tá comentando, que nesse período em que pese tenham daqui a pouco 300, 400 execuções contra ele, ninguém localizou, e até a gente já fez uma pesquisa em um determinado momento em cima desse devedor, isso não significa que desde aquela pesquisa até o atual momento ele não movimentou nada. Claro. Então assim, daqui a pouco ele pegou e olha, ele teve que transferir um patrimônio, ele teve que fazer algum negócio, ele teve que fazer, e se fazendo uma nova pesquisa tu consegue identificar. Exatamente, porque vai estar em movimento, né? Se está vivo, ele está gastando em algum lugar. Exatamente. Né? De algum lugar ele está se sustentando. E se ele está se sustentando, tem dinheiro entrando, saindo, e tu consegue achar esse viés. E aí que é interessante a contratação de vocês. Aí é bem diferente, né? Porque como ela não vai ser só lá na execução, vocês vão estar, vamos supor assim, periciando esse processo até o final. Então é uma contratação ali, na verdade, ou no risco, né, como vocês falaram que pode ocorrer, ou até uma mensalidade, né, que vocês também vão estar fazendo. E tem outras possibilidades, né, que aí talvez seja mais próximo do grande finale, que é nossa expertise jurídica penal. Então, quando a gente detecta uma fraude no começo do processo, eu já posso mover uma ação penal privada desde o começo do processo. E pressionar cada vez mais o devedor a resolver aquilo. Perfeito. Não vem me enganar, porque tu vai te incomodar, inclusive, criminalmente. Aí pro juízo pressiona para um bom acordo isso aí, né? Porque assim, o que acontece? Eu estou indicando os bens dele, eu estou indicando as responsabilidades civis dele, né? O que também acaba impactando financeiramente, porque fraudes, multas processuais, litigância de má-fé, tudo isso vai aumentar o valor da indenização. Vai aumentar o prejuízo do devedor. E vai aumentar os honorários do advogado. E, ao mesmo tempo, eu também estou pressionando ele penalmente. Que pode ser utilizado basicamente de 2 formas, né? Ou como uma forma de responsabilizar esse cara criminalmente, porque, de fato, ele está fazendo a fraude, ele tem que ser responsabilizado criminalmente, é do interesse do cliente, né? Ou também, com a responsabilização criminal, isso acaba gerando um tipo de indenização, o que aumenta o valor a ser recebido. Claro. Né? Então a gente tem não só o viés da utilização, do identificação
da parte criminal, penal dele, como responsabilização, mas também como efeito monetário para o credor. Sim. Né? E isso acaba impactando nos honorários do advogado, do escritório, né? Na satisfação do cliente também, que daqui a pouco estava esperando receber lá um acordo que saiu dos 5 mil e recebeu 50, 500. Existe um comentário do Warren Buffett que ele fala, né? O Warren Buffett é o maior investidor em ações, negócios, enfim. E ele comenta, né? Se tu tomar uma decisão errada e a tua empresa perder dinheiro, eu vou aceitar. Mas se a tua empresa perder reputação, eu vou ser implacável. E na verdade é isso, porque assim, em que pese daqui a pouco para o advogado, aquele processo que não é tão grande, né? Ele não tenha conseguido localizar patrimônio, para aquele cliente pode ser a ação da vida. E para aquele cliente, que por mais que tenha acompanhado toda a situação, o teu serviço não é bom. É ineficiente, né? E esse cliente, ele não vai passar para 1, ele vai passar para 50. Então, a melhoria da eficiência nas tuas execuções, na tua cobrança, no teu processo, com a identificação do patrimônio mesmo, ela impacta diretamente na reputação do teu escritório. Sim, não tem dúvida. Né? E isso acaba melhorando de uma forma drástica, porque talvez para ti seja mais uma ação dentro de um volume significativo, mas para aquele cliente pode ser a ação da vida. Sem contar... E que ele ganhou a ação, né? Desculpa te interromper. Não, eu estava te interrompendo. Que ele ganhou a ação, mas não conseguiu receber. Ele sabe que tem razão, tu já disse para ele que tem razão, tu conseguiu ganhar a ação, que é a princípio a parte mais difícil, né, do processo, e não conseguiu receber. Mas aí o escritório dos colegas dele, que às vezes sai uma turma de uma empresa, uns contratam um advogado, outros contratam outro. O colega lá contratou a Rede Fantasma e descobriu. E o cliente dele já recebeu. E o teu cliente não recebeu ainda. O que ele vai pensar? Ah, sim. Ou tu tá porque isso acontece bastante, eles ficarem desconfiados de que tu tá de conluio com o devedor, ou vão achar que tu é ineficiente. Como é que o outro resolveu? Às vezes isso acontece naturalmente. Um juízo trabalha de uma forma, o outro trabalha de outra, o resultado para um vem, para o outro não vem. Mas se isso for uma regra, com certeza vai afetar a reputação. Com certeza. É uma questão de atuação, né? Mas é muito importante esse tipo de consultoria, serviço, né, da Rede Fantasma nesse sentido, porque, olha só, a gente está trabalhando, por exemplo, o perito, o advogado, né, o autor lá está envolvido também, e muitas vezes a empresa ela tá gastando mensalidades só, vamos supor, com a área de TI, que é super importante, a tecnologia, que tanto a gente falou no seminário, né, mas ela tá, vamos supor assim, gastando com a área de TI, com a área de outras ferramentas que ajudam no dia a dia lá do direito, da perícia, né? Mas aquilo não vai envolver o que todo mundo está esperando ao final, que é o monetário, né? Então, o que acontece, por exemplo, tu ter não vai adiantar nada tu ter um escritório super à frente do seu tempo, inclusive o teu escritório está lá no metaverso, né? Por exemplo, se tu não teve esse cuidado com que está todo mundo esperando ao final, que é o valor, a perda, né? A perda. Por exemplo, eu estou começando a execução de um crédito de 50 mil. Passaram 5 anos e eu ainda não consegui executar. Chega lá no 5º ano, o teu cliente já está de saco cheio, quer receber logo, o camarada vem e faz uma oferta de 5 mil. Às vezes com um advogado, às vezes o cliente atravessa o advogado. Sim. E fecha um crédito a 10% do valor original. Sim. Sem contar multas, sem contar correção monetária, sem contar juros, sem contar nada. Então isso é muito dinheiro que se perde. Muito dinheiro que se perde. E até, eu tenho que falar aqui, né, no nosso canal, né, que o Paulo é meu cliente, e o Paulo, é muito difícil tu pegar um cliente que nem o Paulo, porque o Paulo, quando acontece, tem um acordo, ele me liga e diz assim pra mim:
olha, estão querendo fechar um acordo em tal valor. Como eu fico no risco com ele diz, eu só aceito se tu aceitar. Né? E isso é muito bacana. Né? Existe um detalhe aí. Tem que deixar registrado. Obrigado. Isso aí, mas é verdade. Mas isso é parceria, né? A gente tem uma sociedade naquele todos, crédito. Né? Existe um detalhe aí também, dentro dessa mesma seara, vamos para a questão trabalhista, tá? Quando a gente pensa na utilização dos produtos da rede fantasma de uma forma antecipada dentro do processo trabalhista, isso impacta até na proposta de acordo da outra parte. Porque muitas vezes quando ele chega, ele diz, não, mas eu não tenho nada, eu consigo parcelar em 50 vezes de R$10. O preço está quebrado. Está quebrado. Não, mas está quebrado, mas está aqui o patrimônio. Sim. Como está quebrado? Está quebrada não. Então a proposta de acordo já muda. Já muda. A postura do juízo isso não para forçar um acordo. Isso não necessariamente ela pode ser usada só na parte final ou como um impacto final no processo. Ela pode ser utilizada como uma ferramenta para te viabilizar melhores condições em um acordo. Né? Possibilitar um acordo, porque aquele devedor ele vai tender a fechar o acordo porque tu já está apontando onde é que está. Ele sabe que tu sabe. E ele não quer que os outros saibam também. Né? Exatamente. Não, eu achei fantástico isso da atuação. Porque quando eu comecei a conversa com vocês, primeiro, como eu disse, né, eu pensei em trabalhista civil, não tinha pensado na parte de família. A parte de pensão é maravilhoso. Né? E agora... inventaram na cara dura. Inventário também. As pessoas não informam, Sim. por exemplo, uma dívida trabalhista, nós temos um caso assim, que não informaram na justiça de família. Bom, nós entramos lá e informamos, como espólio, né? Porque o meu cliente era falecido, entrei lá na família, no inventário do devedor, que também faleceu, disse, é o seguinte, eles fraudaram aqui, ó, não informaram esse crédito aqui, e estão mentindo para o juízo. Muda a postura toda. Não, e eu pensei também na atuação de vocês, sensacional, na parte do compliance, quando tem fusão, cisão, exatamente isso que eu estava falando. Sim. Então, nem só a parte do inventário, né? Mas a parte empresarial mesmo, né? Então, por exemplo, eu quero crescer, né? Eu vou fazer uma fusão com a empresa Y, né? Aí a gente fala da tal da due diligência, como é que ela tá? Análise de documentação, coisa e tal. Mas essa análise de documentação, você está devendo no âmbito trabalhista, civil, previdenciário, tributário, é uma parte. O que vocês oferecem é outra parte. Então, essa parte das fraudes não é numa due diligência normal que eu vou conseguir isso. Eu tenho que ter essas ferramentas aí de vocês. Bem importantes. Mas é o mesmo tipo de item que acaba acontecendo, por exemplo, na área de crédito. Né? Na área de concessão de crédito, os bancos costumam utilizar algumas empresas de antifraude. Né? E essas empresas elas acabam identificando questões relacionadas à concessão de crédito, a protestos e etc. Mas o banco, quando ele vai te fornecer o crédito, ele não identifica, diz, olha, legal, vou fornecer o crédito para ele. Ele não tem nenhum cheque que voltou, a empresa dele está ativa e etc. O score está bonito, né? Mas aí tu entra nos processos do cara, tu vai ver que o cara tem uma lista gigantesca de fraudes. Aí tu identifica que ele, a cada 2 anos, ele pede um crédito e transfere a empresa para o nome de um laranja e vai pedir para o próximo. Né? Então, isso acaba acontecendo bastante. Né? Eu tive um caso aí também, alguns anos atrás, onde o procedimento do pessoal era comprar empresas novas. Então ele vinha com a empresa dele, ele oferecia para comprar o teu escritório, pegava o teu escritório, buscava crédito no banco pelo teu escritório e depois transferia, utilizava o dinheiro, deixava estourar. E assim ele ia. Nossa. E a empresa dele continuava limpa. E isso não entra dentro do radar do banco. Claro. Por quê? Porque ele não faz esse mapeamento. Sim, sim. E o sócio retirante tem 2 anos de responsabilidade. Então, sim, 2 anos de... Aí tu vende barato, Sim. que o cara não vai comprar a preços astronômicos, e depois tu ainda vai ter que pagar a dívida dele. Tu vai acabar respondendo pelos próximos 2 anos pela dívida que foi gerada no período que tu estava lá dentro. Né? Mas isso acaba, querendo ou não, impactando. E impactando no teu nome. Porque muitas vezes eles colocam como condição do negócio que tu assine junto. E aí tu fica lá como fiadora, como avalista. Para esses casos também é importante.
né? Quando tu fica como fiador, avalista sendo executado, isso acontece bastante em recuperação judicial. A empresa entra em recuperação judicial, né? Mas os credores podem executar os avalistas, podem executar os fiadores, né? Durante, mesmo após homologada a recuperação judicial. Então, para esse fiador, para esse avalista, é importante daqui a pouco localizar alguma eventual fraude que exista dentro dessa recuperação, porque isso tira a responsabilidade dele. Né? E às vezes a gente está falando em muito dinheiro. Ao retirar a responsabilidade dele, tu puxa de volta todo mundo para dentro do processo de cobrança, da execução. Né? E aí o avalista, além de demonstrar a boa-fé, acaba livrando o seu próprio patrimônio, né? Então tu tem aí uma série de formas que tu consegue utilizar e mapear, que a gente consegue dar suporte para os escritórios, justamente para viabilizar que eles sejam mais eficientes, que eles consigam atingir junto ao cliente deles o objetivo alcançado. Né? Não só necessariamente na busca efetiva de patrimônio para cobrança, mas também como uma ferramenta de defesa processual. Porque, olha, o devedor está dizendo que não tem, eu sou avalista dele, o devedor está dizendo que não tem patrimônio, mas está aqui, ó. Está aqui o patrimônio. Ah, não, mas tu é responsável solidário. Ok, mas se está ali o patrimônio, eu tenho direito à ação de regresso. Já está ali. Sim. Entendeu? Então tu acaba trabalhando isso e viabilizando uma série de possibilidades dentro do processo para o escritório. Né? A gente acaba atuando aí, como eu te falei, de forma sistêmica em alguns produtos, em outros justamente dando esse suporte da elaboração da estratégia em conjunto com o advogado, do mapeamento das responsabilidades, né, cíveis, criminais, dentro daquele cenário, para justamente conseguir alcançar esse tipo de solução aí, trazer efetividade para o cliente, que é o que interessa no final das contas. Claro. Eu queria puxar um gancho dessa tua colocação final, né, para a gente fechar o último bloco, que é importante essa consultoria de vocês, que é justamente para gestão do tempo do escritório. Né? Porque lá no seminário, né, que a doutora Cecília falou muito sobre advocacia 5.0, para o advogado se ater à entrevista, dar todo aquele atendimento legal, né, para o seu cliente, tanto de empresa como de autor, e toda essa parte de cobrança, busca de bens, fraudes, é algo muito cansativo, algo muito demorado, justamente para quem tem muita demanda de serviço, não tem especialização, né, devida, né, e muitas vezes vai se frustrar, não vai conseguir, né? Então eu acho que essa parte da rede fantasma também é muito inteligente, esse tipo de serviço de vocês, que realmente está deixando o advogado mais produtivo, né, por causa da gestão do tempo. É que é outra demanda, né? Eu, por exemplo, não sou muito fã de peticionar. Peticiono bem, etc, conheço, mas eu gosto de fazer audiência, de fazer reunião com o cliente, de atendimento, de fidelização, de me relacionar com o mercado, é o que eu gosto. Sim. Né? O Geovan, por exemplo, gosta mais dessa parte do detalhe, né? Do refinamento da ação, e gosta mais da questão de construir teses e tal. Cada um de nós tem uma característica. É muito difícil que tu seja bom em todas as coisas. Né? Claro. Em alguma parte tu vai ser deficiente. E são trabalhos diferentes. Até porque se tu quer crescer, né, na tua empresa, tua profissão, enfim, é parcerias que tu tem que fazer, porque a gente não vai conseguir abocanhar todos os segmentos. Todo o trabalho em escala, né, ele te exige que tu tenha algumas especialidades, né, sejam elas internas ou externas, por meio de parcerias, por meio de convênios, enfim. Né? E hoje, quando a gente fala em advocacia, ou quando a gente fala até em próprios peritos, né, é muito difícil tu enxergar o espaço dentro de um escritório de advocacia ou de peritos, enfim, para localização e investigação de cada processo, sendo que tu tá basicamente abarrotado pela parte técnica da tua profissão, pela parte técnica dos teus processos. Pelo ramo de especialidade. Exatamente, pelo atendimento ao cliente, que acaba te demandando um tempo para te explicar, para te poder montar com ele a melhor estratégia, para
ainda tem que estar preocupado em o que será que o devedor está fazendo com o patrimônio dele, né? Então, isso acaba muitas vezes inviabilizando, porque daí quando tu chega lá, ao final, que tu conseguiu construir toda a tua tese, tu estruturou tudo, tá tudo lindo, ganhou aquela sentença assim de pendurar na parede, chega lá, o cara não tem patrimônio. Mas é que ele ocultou o patrimônio há 5 anos atrás, quando Então eu já entrei era. com a ação. Vai dizer, agora não dá mais, né? E aí todo aquele esforço, ou boa parte dele no mínimo, foi jogado fora. Ainda mais em ramos como o trabalhista, que o reclamante, o advogado de reclamante vive de participação no resultado. Então, obviamente que a renda dele vai cair gradativamente todos os anos, ou ele vai ter que trabalhar muito mais para manter a renda que ele tinha, né? Então, é um negócio inteligente. Claro. Né? E para a gente então terminar o nosso bate-papo, queria falar um pouquinho com você sobre inovação, né? Se a Rede Fantasma já pensou nesse universo das startups, né? Porque a gente tem os investidores anjos, tem as startups que estão iniciando, né? Tem às vezes empresas que de repente estão de olho nessa startup para comprar, né? Como é que vocês veem esse mercado ou essa não é a praia de vocês? Não, inclusive a gente já conversou acerca disso, né? A gente entende sim que a Rede Fantasma é uma Lawtech, tá? Embora ela seja uma Lawtech híbrida, porque a gente não depende necessariamente e exclusivamente de um sistema de inteligência artificial, né? De um sistema de coleta de dados ou tratamento de dados. A gente tem aí, e necessariamente para esse tipo de atividade a gente precisa ter a atividade humana por trás, porque o que a gente enxerga, infelizmente ou felizmente, a gente ainda vai demorar muito tempo para que a máquina consiga fazer esse tipo de filtro, consiga identificar esses tipos de procedimentos que não são necessariamente matemáticos, né? De método, de costume, de práticas, de aonde identificar, que são coisas que daqui a pouco tu vai ver numa foto, tu vai ver em um dado que tu coletou, tu vai ver no endereço, tu vai somar aquilo dali vai te dar um mapa, né? E para a máquina fazer isso ainda vai levar um bom tempo para a gente chegar a esse nível com assertividade, né? Exatamente, de eficiência, né, que o ser humano chega. Mas ao mesmo tempo, a gente também precisa desse sistema para fazer uma coleta eficiente de dados, né, para não fazer isso de forma artesanal, até porque tu teria um trabalho homérico. Se tu fosse conferir cada um dos dados manualmente, né, fazer a coleta deles para depois fazer a conferência, isso em larga escala torna um negócio inviável, impossível de acontecer. Né? Então, por isso que a gente se compreende sim como uma Lawtech. E a questão de desenvolvimento em larga escala, com investidor anjo e etc., é uma etapa que a gente já vem pensando há algum tempo, né, que a gente entende que não é o momento ainda, porque a gente precisa consolidar mais algumas práticas, a gente precisa identificar melhor alguns procedimentos, né? Firmar algumas parcerias, e aí esse público entra de uma forma muito interessante para o nosso negócio, essas empresas de tecnologia como eventuais parceiros também. Sim, sim. Prestadores de serviço. Para poder evoluir, até porque assim, existem outras bases de dados, a tendência é cada vez a gente ampliar ainda mais, né, essa coleta, refinar ainda mais essa coleta, para que a gente consiga entregar um resultado mais eficiente, mais prático para o nosso cliente, né, e auxiliar ele de outras formas, inclusive em negociações. Né? Que era o que a gente estava comentando antes, comentou ali da questão do compliance, da fusão e aquisição, mas a gente não está falando só disso, a gente está falando daqui a pouco em próprias negociações, né? Negociações com fornecedores. Eu vou contratar aquele fornecedor e aquele fornecedor aparentemente ele está bem. A gente faz uma pesquisa nele, tu identifica que o cara já está dilapidando o patrimônio há 6 meses. Por exemplo, uma terceirização. Vai contratar uma empresa terceirizada, vai contratar no escuro, em princípio, vem uma certidão, vem
uma declaração de antecedentes, né, de bons serviços e tal, mas tu não sabe como é que tá a vida financeira daquela empresa. Exatamente. E se ela quebrar, quem vai pagar? Exatamente. Então, assim, foi aquilo que a gente acabou comentando antes, né? Ele não acaba ficando restringido só a parte da recuperação do crédito ou da execução frente ao devedor, mas ele também pode servir como uma matéria de defesa processual, ele pode servir como uma base para tomada de decisões empresariais, né? Ele pode servir para concessão de crédito, para uma análise de crédito, porque ele acaba sendo muito abrangente. Sim. Né? E ao mesmo tempo que ele acaba sendo muito abrangente, ele acaba te trazendo também informações mais refinadas que te permitem enxergar coisas que um relatório simples não vai te permitir. Que simplesmente a coleta de dados não vai te permitir. Né? E esse mapeamento, ele acaba passando também pela parte técnica, pela parte de equipe treinada, pela parte de análise, né? Que a gente tem um conjunto de analistas, aí ele passa por todas as esferas, ele passa pela esfera civil, pela esfera penal, pela esfera da parte da execução, pela esfera trabalhista, pela esfera tributária. Então a gente faz uma análise... Diversos filtros, né? Muito, completa é um trabalho disso, bem complexo. para poder entregar para o cliente de fato algo que para ele faça sentido, né? Porque se eu só largar o relatório na mão dele, pode ser que ele saiba usar, pode ser que ele não saiba, pode ser que ele, mesmo sabendo usar, aquilo dali não faça sentido para ele, né? Para ele conseguir avançar. Então, tudo depende do processo, em que etapa ele está do processo, qual é o perfil de cliente dele, qual é o perfil de atuação. A gente tem visto isso, por exemplo, até dentro do perfil imobiliário. Tu vai adquirir um imóvel, vai pedir a CNDs e etc. do cara. Ok, num primeiro momento está comprovada a tua boa-fé, mas se tu tem como ter mais informações dele para ver se não tem nenhum problema, isso vai te dar mais tranquilidade, isso vai te dar mais respaldo de que depois tu não vai perder esse imóvel. Até em leilões. Em leilões acontece isso com uma frequência absurda. Né? Aí tu, eu vou entrar no leilão, legal. Faz a análise nesse processo aqui desse cara, vamos ver o que mais que ele tem. Se tem outras pessoas, se daqui a pouco esse bem não vai ser adjudicado, não tem um outro leilão que tá registrado aí e a gente não tá achando, ele não vai ser adjudicado no outro. E esse que a gente vai comprar às vezes o imóvel na planta, né? Que não faz a pesquisa certa. Acontece bastante. Aí tu tem horrores de facilidade, né? Aquele reforço é bem longínquo, um valor tranquilo, né? Não tem um índice de correção muito forte, né? Por causa disso, porque realmente mas aí tu vamos não fazer vai, uma pesquisa tu não vai simples, ganhar por nada exemplo, daquela empresa que está comercializando o imóvel. Ela tem por hábito, daqui a pouco, não individualizar as matrículas. E aí ela toma uma penhora que recai sobre todos os imóveis que estão numa única matrícula. É um pepinão para quem adquiriu de boa fé. Até vai se livrar, mas vai ter que gastar com isso, vai demorar. Sim. Até o custo da própria individualização já muda o negócio. Já muda o negócio. Que maluquice, né? Então, tu tem aí, e a gente agora tem uma listagem gigantesca de construtoras, por exemplo, que tiveram problema. Não é uma ou duas, né? Não. Isso a nível nacional é problema enorme. na polícia, né? Exatamente. Muito... Então, se tu tem esse respaldo anterior, tu já olha, aqui eu não vou. Claro. Esse negócio eu não Adorei vou fechar, o entendeu? imóvel, Risco. mas não. Tu utiliza isso como uma análise de risco. Claro. Pra ver se é um risco bom. E é um risco imóvel, ruim. né? É um imóvel. Às vezes tu tá te desfazendo de um imóvel pra dar um peitaço num outro imóvel e tu te dá mal e perde tudo. Muito mal. Mas, gente, infelizmente o nosso tempo está acabando. Não sei se vocês querem dar uma última consideração final. Eu acho que assim, é importante para o pessoal entender que a Rede Fantasma vem para auxiliar. Né? Justamente para dar esse suporte para o advogado, para o empresário, para o empreendedor, né? No sentido de ele conseguir tomar a decisão adequada, ter as ferramentas adequadas para tomar a decisão adequada. Né? Então essa é a nossa logística, esse é o nosso viés de trabalho, justamente porque ele acaba não tendo esse tipo de ferramenta como regra. E isso é um diferencial competitivo de mercado, de eficiência gigantesco.
Não, isso é perfeito. De minha parte, querida, acho que o Giovan já falou tudo. Eu só quero agradecer o espaço mais uma vez teu comigo, teu carinho de sempre, né, o fortalecimento da nossa amizade. E me colocar à disposição daí pra gente, quando tu quiser conversar, quando tu quiser buscar os nossos serviços, ou quiser só conversar sobre essas coisas, tu sabe que é só levantar o telefone. Legal. Exatamente, imensa satisfação. Abraço pro Henrico, né, que tá sempre atrás das câmeras. É verdade, é verdade. Então tá, gente, muito obrigada. Então, Dr. Paulo Cordeiro, Dr. Giovan, o nosso agradece. Público adorou aí de saber que a gente tem, então, mais uma ferramenta, né, para o auxílio dos advogados e uma ferramenta fundamental, né? Como nos encontrar, né? Isso! Como encontrar vocês? www.redefantasma.com.br. Bem simples. Exatamente, bem simples. No Instagram também é o mesmo? No Instagram A gente está construindo alguma coisa mais de marketing, tá? Tá. Porque a gente está muito preocupado agora no serviço mesmo, na operacionalização do serviço e aperfeiçoar algumas coisas ainda para a gente conseguir atender em massa. Não temos esse interesse de momento. Certo. Mas temos condições de atender boas demandas e a gente quer primeiro satisfazer essa etapa. Depois a gente vê marketing. Perfeito. Mas não se esqueça que o marketing é tudo, hein? É essencial, não se esqueçam, essencial, não se esqueçam. não. É mais uma das ferramentas. Está em construção. É mais uma das Não, ferramentas. as redes com certeza fazem parte. Porque é ali que o pessoal nos acha, né? Mas pode nos achar no Laranja Maranguela. Mas a gente acha eles. Então tá, pessoal. Então até mais um Time to Talk by LM, seu canal do empreendedorismo. Sempre com um baita convidado, ou vários convidados, né? Por causa do nosso formato podcast. Até mais.